Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 10. Confesso que foi muito difícil para eu poder estar aqui hoje. Ontem nós tivemos uma noite abençoada ali naquela vigília. Deus me mostrou algumas coisas que iria acontecer, algumas dificuldades que iriam aparecer, e confesso que eu não consegui dormir esta noite. Tive muitos e muitos pesadelos ligados àquilo que o Senhor tinha me mostrado. Hoje eu não consegui nem mesmo vir limpar a igreja por causa de uma luta espiritual. A realidade é que nós dependemos muito de Deus. Se Deus me desamparasse, eu nem mesmo viria hoje, porque deu 5h30 e eu ainda estava relutando para conseguir vir a este lugar. É uma realidade. Nós que servimos ao Senhor, nós sofremos muitas investidas. O diabo tenta destruir a nossa vida de diversas formas. Por isso que eu louvo a Deus, porque não foi pelas nossas forças, não foi pela sua força, mas foi Deus que tomou na sua mão direita e te trouxe para a casa dele, mais uma vez. Então nós precisamos agradecer ao Senhor por poder estar aqui. Mateus capítulo 28, vou estar lendo o versículo número 1, e os irmãos leem o seguinte, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Amém, os irmãos podem sentar. Quero ser bem breve. Esta é uma passagem que tem um ensinamento valioso para nossas vidas, que nós devemos nos atentar, pois é esta verdade que nos dá força para caminhar todos os dias. Precisamos entender que Jesus Cristo ressuscitou. Precisamos viver com a certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo até o dia de hoje. Esta mensagem vai mostrar o sentimento das pessoas que amavam a Cristo. Nós estamos diante de uma passagem de pessoas que sabiam que Cristo tinha morrido naquele madeiro. Pessoas que já tinham perdido totalmente a sua esperança. Estamos aqui falando de pessoas que estavam indo ao sepulcro para provavelmente ver Jesus pela última vez, para relembrar os bons momentos. Fico eu imaginando o que passou na mente daquelas mulheres
quando elas se dispuseram ainda de madrugada ir àquele sepulcro. Fico eu imaginando o que passou na mente delas, o que elas estavam pensando, qual é o sentimento que elas estavam sentindo quando elas foram ao encontro de Jesus. Porque na mentalidade delas, o Mestre estava morto. Na mentalidade delas, o Cristo estava morto. E alguns dias seguintes, ficaria somente ossos naquele lugar. Alguns dias seguintes, elas não poderiam mais ver a face do Mestre. E com certeza este sentimento foi queimando aquelas mulheres por dentro. E elas quiseram ter uma última vez ao lado do Mestre. E o que me chama a atenção é que fala que o anjo, ele ficou assentado do lado daquela pedra. O anjo sabia que alguém iria procurar Jesus naquele lugar. O anjo sabia que alguém que amava Cristo iria procurá-lo pela última vez. E ele ficou ali para dizer para aquelas mulheres: vocês estão buscando o Cristo no lugar errado, porque Ele já ressuscitou. Aquelas mulheres pensaram que seria a última vez, mas seria somente o começo de uma nova história que Cristo estava escrevendo na vida delas. Elas estavam preocupadas: como nós vamos arrancar a pedra? Elas estavam preocupadas: como nós vamos proteger o corpo de Cristo mais um pouco, com estas essências, com este perfume? Mas Ele estava vivo. A palavra de Deus diz que Ele está vivo. E no versículo 5, o anjo diz para elas: não tenhais medo. Eu sei que vocês estão buscando Jesus. Nós nesta noite estamos aqui buscando Jesus. Nós nesta noite estamos aqui para participar do corpo de Cristo. Nós nesta noite estamos aqui para ter um contato com o Senhor. E Deus está dizendo: se você vir até a mim, eu vou até você. Eu não vou te negar um abraço. Eu não vou te negar uma palavra. Eu não vou te negar os meus ouvidos para ouvir a sua oração. Deus está interessado em nossa adoração. Deus está interessado em nosso culto. Deus está interessado naquilo que nós temos para ofertar nesta noite. Não podemos sair daqui sem entregar algo aos pés do Senhor. E o anjo disse para aquelas mulheres: venham aqui dentro e olhem com os seus próprios olhos. Aqui está demonstrando o que Pedro fala lá no capítulo 6 de João, que eles estavam crendo por aquilo que eles viam e ouviam. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos e nós confiamos. Ele estava revelando uma grande verdade aqui. E o anjo fala para aquelas mulheres: entram e vejam. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Não está mais. Mas levantem, voltem para a Galileia, porque lá vocês vão o encontrar novamente. Não procure Jesus no lugar errado. Não procure Jesus nas coisas erradas. Jesus está vivo. Ele está vivo. E aquelas mulheres, elas se levantam e elas obedecem à voz daquele anjo. Só que provavelmente elas estavam com algumas dúvidas na cabeça. Elas poderiam pensar que o corpo teria sido raptado. Então Cristo, para arrancar toda a dúvida, Ele aparece a essas mulheres. E no versículo 9 diz: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas foram com essências para ali jogar no corpo de Cristo, mas na verdade a única coisa que elas conseguiram entregar a Cristo é a sua adoração. Isso é algo maravilhoso para nossas vidas, porque mudou totalmente o contexto que elas estavam vivendo.
Elas foram com a expectativa de ser a última vez, mas no meio do caminho Jesus Cristo apareceu a elas, e a primeira coisa que elas fazem é se prostrar aos pés de Jesus, abraçar os pés de Jesus e adorar a Jesus. Nós perdemos muito tempo da nossa vida não entendendo esta verdade, que Cristo está diante de nós e Ele espera que nós abracemos a Ele, que nós abracemos aos seus pés. Não perca a sua oportunidade, não perca a oportunidade que Cristo está dando para a sua vida nesta noite. Esta é uma noite de Deus mudar o seu pensamento, de mudar o seu comportamento. Ele quer que você saia daqui com a certeza que Ele é fiel com sua palavra. Em outra passagem diz que os anjos falaram a essas mulheres: lembrem do que Cristo disse, que Ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E quando elas lembraram, elas voltaram a ter alegria em seus olhos. Hoje vivemos um tempo em que o povo de Deus já não sente mais esta alegria, em que o povo de Deus já não tem mais essa certeza. Infelizmente muitos cristãos ainda não acreditam que Cristo virá buscar a sua igreja, mas Cristo, Ele nunca falhou com sua palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele é fiel com sua palavra. E depois de todos estes acontecimentos, aparecem mais dois personagens na história. Aparece Pedro e aparece João. Quando eles souberam desta notícia, eles saíram correndo da onde estavam e foram até o sepulcro. O que me chama a atenção? Que Pedro, ele foi correndo até o sepulcro. Quem era Pedro? A pessoa que tinha negado ao Senhor 3 vezes. Imagine o remorso que estava no coração deste homem, pela falha, por aquilo que ele cometeu. Só que quando ele soube que Cristo tinha ressuscitado, ele deixou de lado tudo e foi ao encontro do Senhor. Ele queria novamente ver ao Senhor. Ele estava arrependido de ter negado a Cristo, e ele queria uma nova oportunidade de fazer diferente. Ele queria uma nova oportunidade de agradar ao Senhor. E Deus concedeu a ele essa nova oportunidade. E quando ele tem essa notícia, foi a melhor notícia da vida de Pedro, saber que Cristo ressuscitou. Quão felizes nós ficaríamos se soubesse que nós vamos amanhã, a partir de amanhã, ter um emprego de 30, 40 mil reais. Qual seria a nossa felicidade em saber que Deus nos concederia muito ouro e prata desta terra? Qual seria a nossa alegria em saber que Deus nos daria um relacionamento feliz? Mas a maior alegria da igreja é saber que o Senhor ressuscitou. Esta é a maior felicidade nossa. Nós não dependemos de festas, nós não dependemos do que o mundo tem. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos disso, do corpo de Cristo, pois Ele traz vida ao nosso coração. Cristo, Ele te perdoou e te deu uma nova chance de fazer diferente. Não caia no mesmo erro outra vez. Não negue a Cristo outra vez, mas nesta noite arranque as correntes que está te prendendo, arranque o pecado que está te afastando de Deus. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem uma nova história para escrever para você. Ele tem um final feliz, Ele tem um meio feliz, Ele tem um começo feliz. Toda a história que Deus tem para a sua vida é uma história feliz, porque é uma história que Ele vai estar ao seu lado. Ele prometeu nos últimos versículos de Mateus que se nós ficarmos com Ele, Ele estaria conosco todos os dias. Isto me dá a certeza que Ele está aqui nesta noite. Não é somente os irmãos que estão aqui, não é somente o pastor que está aqui, não é somente os cantores ou pregadores que estão aqui, mas Cristo também está aqui em nosso meio. Nós precisamos ter esta consciência
que Cristo está neste lugar, para que quando nós formos adorar a Ele, saber que Ele está em nosso meio, para quando nós formos cultuar a Ele, saber que Ele está ouvindo e recebendo a nossa adoração. Quando você levanta suas mãos, quando você adora, Ele está diante de você. Onde foi parar as lágrimas? Onde foi parar a alegria de servir ao Senhor? Onde foi parar a alegria de cultuar ao Senhor? Onde foi que a igreja perdeu o primeiro amor? Onde foi que a igreja perdeu a vibração do Espírito Santo? Onde foi que a igreja perdeu esta alegria de adorar ao Senhor? Hoje está uma dificuldade no povo de Deus, de ver um povo que adora, de ver um povo que exalta. Hoje as dificuldades estão calando a nossa boca. Mas Cristo está de pé diante de você e de mim, esperando que eu e você caia de joelho, esperando que eu e você caia de joelho. Ele está esperando que eu e você caia de joelhos diante do pé dele. Não negue o que o Senhor está pedindo para você nesta noite. Ele quer a sua vida, Ele quer a sua vida. Você pode ter falhado, você pode ter errado, mas Ele não tem a condenação para a sua vida. O que Cristo tem para nós é a salvação da nossa alma. Um dia tudo isso vai acabar, isso nós sabemos muito bem. Mas e se demorar mais alguns anos? Nós não sabemos. Como o pastor tem comentado, bom seria se fosse hoje. Eu não me preocupo com o que eu não alcancei, ou com o que eu precisava ou queria alcançar, porque a maior coisa para nós é quando o pecado de nossa vida for tirado e nós podemos glorificar ao Senhor com um corpo glorificado. O dia está marcado para toda tristeza acabar, para a morte acabar, para o desespero acabar, para a ansiedade acabar, para o medo acabar. Mas nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o ano. E enquanto estamos vivendo nesta terra, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, porque o diabo ele quer nos destruir, ele quer amarrar nossas vidas neste mundo, ele quer tirar o sossego da sua família, ele quer tirar a paz do seu lar, ele quer destruir os seus filhos, ele quer destruir tudo aquilo que você tem construído, e você precisa lutar. Você precisa lutar contra tudo aquilo que o inimigo tem feito, e Cristo está ao seu lado. Creia nisso. Lá no começo de Atos nós vemos que os discípulos estavam olhando para o céu quando Cristo estava sendo levado nas alturas, e um anjo aparece e diz para estes homens: por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão preocupados? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. O que Cristo estava falando para eles através daquele anjo? Que era para eles honrar o sacrifício do Senhor, que era para eles valorizar o amor do Senhor e voltar para Jerusalém, ficar ali até ser cheio do poder e sair testificando da grandeza do Senhor. Estes discípulos foram mas tão cheios do Espírito, que eles negaram a sua própria vida. Pedro, quando ele levanta aquele paralítico, aquele coxo, que tinha mais de 40 anos, que estava naquela situação, que nasceu naquela situação, ele se levanta e novamente ele diz que Cristo ressuscitou. No capítulo 2 nós vemos que ele prega: Cristo ressuscitou. No capítulo 3 ele prega: Cristo ressuscitou. No capítulo 4 ele prega: Cristo ressuscitou. Todas as pregações de Pedro foi: Cristo ressuscitou. E em 2 pregações 8.000 almas alcançaram a salvação. Não precisamos inventar, não precisamos mudar o estilo do nosso culto, mas nós precisamos aprender essa verdade e entender que Cristo ressuscitou, porque Deus colocara em meu espírito nesta tarde que nós estamos entrando na igreja, nós estamos entrando na presença do Senhor,
E estamos esquecendo de convidar o Senhor para receber a nossa adoração. Adoração ao vento. Não fique bravo comigo, eu peço isso, mas é a palavra do Senhor. Muitas adorações não estão subindo mais do que esse teto. Muitos clamores não estão nem mesmo chegando aos ouvidos de Deus. Isso é uma verdade, mas Cristo quer mudar o que está acontecendo. Cristo quer mudar o seu cativeiro. Quando você tomar a Santa Ceia, entenda que você está tomando o sacrifício de alguém. Você está tomando o sangue que foi vertido na cruz. Você está comendo o pão da carne de Cristo que foi açoitada. O mais interessante é que Cristo nunca precisou fazer isso. Ele nunca foi obrigado a fazer isso. Ele teve vários momentos para desistir. Ele continuaria sendo Deus. O que leva alguém a fazer algo como ele fez? O que leva alguém a sofrer tanto assim por um povo que nunca mereceu? Quando eu leio a palavra do Senhor e vejo que Cristo fez isso por mim também, que Cristo fez isso por sua vida, que amor que é esse? Que bondade que é essa? Que misericórdia que é essa? É quase impossível nós compreendermos, pelo menos o mínimo, do que é o amor de Deus. Por isso que nós precisamos valorizar. Paulo, ele disse que Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos no pecado, quando nós estávamos com as nossas mãos sujas, quando nós estávamos nos vícios deste mundo. Cristo nos amou. Valorize a sua vida. Valorize quem você é. Você é uma pessoa que Cristo se entregou para te salvar. Não deixe o mundo te jogar para baixo. Você tem valor para Cristo. Você tem valor para Cristo. E o lugar que você vai é um lugar bom. Deus quer te levar. Precisamos levantar a nossa cabeça e voltar a viver como pessoas que têm certeza da sua salvação, pessoas que têm certeza que Deus está no controle, pessoas que têm certeza que Deus fará que a provisão chegue às nossas vidas. Precisamos disso. Então nesta noite, se você veio procurar um Jesus que não está vivo, a notícia é que Ele está vivo. Quando você voltar para a sua casa, Ele quer estar lá também. Quando você for para o seu trabalho, Ele quer estar lá também. Ele quer estar lá também para te ajudar. Cristo, Ele quer, aceite a ajuda de Cristo. Entenda que você precisa de Cristo e a sua vida será transformada. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus nessa noite.